Nós estamos no finalzinho do projeto de Salmos. Hoje nós vamos ler e meditar no Salmo 146. O Salmo 146 ele é conhecido como o Salmo do Pai. Ele é conhecido como o Salmo do Pai de Jacó. Mas antes eu quero ler 2 versículos de introdução, porque Deus tem ministrado no nosso espírito, e essa palavra tem descido ao nosso coração e tem queimado. Deus tem falado sobre ansiedade, e Ele tem dito: em mim você pode confiar. Em mim você está seguro. E nós temos lido, temos meditado, o Senhor já nos deu palavra e tem nos dado direção. Porque isso é uma palavra no Espírito e é um comportamento de discípulo. Vencer a ansiedade é no Espírito e um comportamento de discípulo. Se não for no Espírito e com um comportamento de discípulo, não se vence a ansiedade. Filipenses 4, versículo 4 em diante diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo começa dizendo: alegre-se, regozijai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando, não é em um culto. Mas ele diz: outra vez eu digo, regozijai-vos. Então, regozijar-se, alegrar-se, não é algo sentimental, é algo racional. Está debaixo de uma palavra e de uma direção. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, é uma palavra, é uma direção que se faz em um lugar. Outra vez digo, regozijai-vos. Não é algo que nós temos que sentir, é algo que nós temos que fazer. Por isso que eu comecei a mensagem de hoje dizendo: a ansiedade se vence no Espírito e com um comportamento de discípulo, com obediência, com fidelidade, recebendo instruções e colocando em prática. É um comportamento no Espírito e no comportamento. O versículo seguinte, Filipenses 4:5 diz: seja a vossa equidade, justiça, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, o seu proceder, o seu se comportar, o seu tratar, a sua justiça, a forma que você trata as pessoas superiores, as pessoas que estão no mesmo nível e abaixo de você, seja a vossa equidade, o seu comportamento de justiça notório. Todos têm que ver, todos têm que prestar atenção na forma que você age, na forma que você faz justiça. Seja a vossa equidade, ou seja, a vossa justiça, notória a todos os homens. E ele termina o versículo dizendo: perto está o Senhor está vendo tudo. Ele está vendo. Versículo 6, aqui entra na parte principal: não estejais inquietos, por coisa alguma. Ou seja, é uma direção, é uma ordem, não é um sentimento, não é algo que não está ao nosso controle. Pelo contrário, estar inquieto ou se aquietar, ter ansiedade ou não, está em nosso controle, em nossa decisão, em receber uma palavra, uma direção, em vencer no Espírito e se comportar de tal maneira. Não estejais inquietos por coisa alguma, seja pelo de comer, seja pelo de vestir. Antes, aqui está o segredo. O que eu tenho que fazer para que eu não fique inquieto, ansioso? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Ou seja, para se vencer a inquietação da alma, a ansiedade, esse mal do século que traz tantas doenças, que abre muitas portas para muitas doenças modernas psicossomáticas. O que eu tenho que fazer antes de ficar inquieto? Para eu não ficar inquieto, ansioso. Para eu não abrir essa porta para um comportamento destrutivo, para eu não abrir portas para espíritos imundos que vão me torturar. O que eu tenho que fazer? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então é bem simples de vencer. Diga: é no Espírito e com um comportamento de discípulo. Eu tenho que orar, eu preciso me alegrar, me regozijar.
Eu preciso me alegrar no Senhor, não é em uma comida, não é em uma roupa nova. Eu preciso me regozijar, me alegrar no Senhor. O meu comportamento, a minha justiça precisa ser visível. Eu trato todos bem. O Senhor está perto. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Ou seja, antes de você pedir qualquer coisa para alguém, peça primeiro a Deus. Antes de você questionar, reclamar, murmurar, ou melhor, substitua tudo isso por petições a Deus. Ainda esses dias eu vi um testemunho muito bonito de que um pastor estava passando uma dificuldade e ele foi pedir algo e na hora ele não conseguiu pedir. E ele fala, e não foi por vergonha, porque eu não tenho vergonha de pedir não. Mas Deus me impediu de pedir. E aí ele recebeu a bênção e Deus falou, você não precisa pedir, eu te dou. É lindo o testemunho, ele só não é bíblico. Ele só não é bíblico. É lindo o testemunho e é uma experiência pessoal. Se servir para mim e para você, amém. Mas a Bíblia diz, peça. E se nós não pedirmos, vamos ficar inquietos e ansiosos. Por isso, a raiz do nosso problema da inquietação, da ansiedade, desse comportamento, dessa doença de alma e ataques espirituais, está na falta de pedir ao Pai. Por isso que o salmo de hoje, ele é conhecido como o salmo do pai de Jacó. Porque a palavra diz, você pedindo pão ao seu pai, de forma nenhuma ele te dará uma pedra. Mas o problema é que muitas vezes nós não pedimos. Nós não pedimos, nós pedimos mal. Mas aqui diz, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Nós ainda adoramos ao Senhor dizendo que antes de pedirmos, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas a Bíblia nos instrui a pedir. Ah, mas Deus já sabe o que eu preciso. Não importa. Quer vencer a ansiedade? Então faça orações e súplicas ao Senhor. Orações e súplicas, e o final do versículo, com ações de graça. Então não é só pedir ao Pai, não é só suplicar ao Pai, não é só rogar, clamar a Deus, é você fazer essas coisas com ações de graça, ou seja, você já pede agradecendo, porque você crê tanto, você confia tanto, que você já pede, você faz súplicas, você clama ao Senhor, já fazendo ações de graça. Já agradecendo, já dando testemunho, já entregando ofertas de ação de graça. A gente geralmente espera o milagre acontecer para depois dar glória. A gente espera o mar se abrir para depois sair cantar e glorificar. A gente espera a porta se abrir para depois dar testemunho. Mas aqui ele diz, peça, faça suas orações e súplicas com ações de graça. Já com a certeza de que Deus ouviu e atendeu. Porque de forma nenhuma, você pedindo pão, Ele te dará uma pedra. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Em tudo, em tudo. A gente geralmente só pede milagres ou grandes livramentos. Não, peça em tudo. Você vai sair e vai para outro lugar, peça para que Deus te abençoe, te livre, te guarde. Você vai em tal lugar, peça para que Deus abra a porta. É em tudo. Por isso que a Bíblia fala orar constantemente. Não é ter um momento de oração, de intercessão, mas orações e súplicas com ação de graça. Você vai para tal lugar, você já fala, Senhor, obrigado, porque eu estou indo, eu sei que o Senhor me livra, me guarda, eu sei que o Senhor é o que abre portas. E o Senhor sabe o que eu estou pedindo, porque eu estou pedindo, eu peço. Eu não tenho vergonha e nem vaidade. Porque muitas vezes não pedimos, não é por vergonha, é por orgulho. O que vão pensar de mim? E aí você já pede agradecendo. Eu sei, se possível, me livra desse cálice, mas seja feita a tua vontade. 7. E a paz de Deus, olha como é que as coisas são. Quando você tem uma palavra, uma direção no Espírito e você obedece,
e você tem um comportamento de discípulo, você ora, você faz orações e súplicas, você já agradece. A paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe, você está orando, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A minha maior preocupação é quando eu não ouço nada no mundo espiritual. Porque a grande questão é que há muitas vozes, e nenhuma delas sem significado. E eu sei, quando há um silêncio no mundo espiritual, eu sei que o inimigo vai vir com tamanha fúria contra a minha vida. Por isso eu tenho que treinar o meu ouvido, treinar o meu coração, e eu preciso acordar e dormir, e caminhar, e me assentar em volta de uma mesa, e ter paz, mesmo com muito barulho. Quando está barulho, eu desligo, desconecto, e eu vou me regozijar, eu vou me alegrar no Senhor. Agora, quando em volta de mim fez silêncio, eu sei que o diabo armou uma estratégia e vai vir com uma arma nova. E muitas vezes a gente quer o silêncio para ter paz. Silêncio não dá paz. Silêncio é uma fuga. É no meio do caos que você tem que aprender a vencer no espírito e se comportar como um discípulo. A obedecer, se alegrar, se regozijar, a sua justiça ser notória, fazer orações e súplicas com ações de graça e a paz que ninguém entende. Olha para você e pergunta, mas por que você está rindo? Por que você está sorrindo? Por que você está em paz? Como que você consegue dormir? Porque quando você vence no espírito com obediência e tem um comportamento de discípulo, você vai viver a paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Por que que o nosso coração, os nossos pensamentos ficam fora de controle? Eu não consigo parar de pensar em tal problema. Mas aqui ele diz, guardará. É esse no espírito, com um comportamento de discípulo, é essa obediência, é esse comportamento com justiça, é essa alegria, é essa justiça, é essa oração com ação de graça, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente de toda perturbação, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. E aí quem está em Jesus Cristo, não há perturbação, não há condenação. Queria ler mais um versículo, para nós lermos o Salmo, que é conhecido como o Salmo do pai de Jacó. 1 Pedro 5, esses textos nós estamos vendo aí há pelo menos 2 semanas, está nas redes sociais, está no grupo privado. 1 Pedro 5, 6 diz, humilhai-vos. Pronto. Eu lembro que final do ano, começo do ano, nós ministramos de forma exaustiva como se humilhar. Porque nós temos que aprender com Jesus Cristo, que é humilde. Mas a palavra diz que nós precisamos nos humilharmos. Não é ser humilhado, é nos humilharmos. Aprender a se humilhar. Não é alguém te humilhar. Não é ser um sal que não serve para nada. Um sal que não salga. Um sal que não conserva, que os homens vão pisar e vão humilhar. Não é ser alguém que não serve e não presta para nada. Um inútil. Não. É ser útil, valoroso, honrado, que se humilha. E aí nós meditamos várias vezes no texto de Abraão, em que Abraão se humilhou diante do rei e de todo o seu reino. E com a humilhação, ele quebrou a maldição hereditária e a sua mulher vai gerar um filho. E com a sua humilhação, toda a maldição que havia sobre um reino de esterilidade, sobre todos os animais, servos e princesas, foi quebrada. Foi quando ele disse, é porque eu conto uma historinha. Desde que eu saí da casa do meu pai, eu e Sara combinamos uma mentira, uma meia-verdade. E na verdade, eu sou mentiroso. E na verdade, eu sou medroso. Eu coloquei a vida da minha esposa em risco, porque eu sou mentiroso e medroso. Eu sou orgulhoso e soberbo. A minha vida é mais importante do que a minha esposa. E quando ele se humilhou, a maldição foi quebrada sobre a vida dele e sobre aqueles que estavam debaixo da sua cobertura. E o rei e todo o seu reino
voltou a gerar vida. Nós somos um povo que oramos e jejuamos, mas não nos humilhamos. E a Bíblia deixa bem claro: se nós nos humilharmos, orarmos, jejuarmos e clamarmos, o Senhor sara a nossa terra. Por que a nossa terra está doente? Por que tantas pessoas doentes? Porque nós não nos humilhamos. E para você vencer a alma inquieta e a ansiedade e qualquer doença psicossomática, você precisa aprender a se humilhar. Ou seja, irmão, desculpa aí, mas você vai ter que aprender a deixar de ser orgulhoso, soberbo, arrogante. Deus, ele resiste mais o soberbo do que o diabo. Porque quantas vezes a gente vê que Deus chamou os seus filhos e Satanás se apresentou diante de Deus? Antes de Deus resistir qualquer espírito imundo na nossa vida e expulsar qualquer espírito imundo da nossa vida, ele primeiro resiste o soberbo. Então ele começa aqui dizendo: humilhai-vos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, para que a seu tempo te exalte. Que ele quer dizer aqui com humilhai-vos? Reconheça quem você é. Você não consegue nem viver, não consegue nem pensar, usar o cérebro, o coração, está acelerado, doente, afobado, inquieto, ansioso, não dorme, aí desconta na comida, desconta nas pessoas. Se humilhar é reconhecer a nossa fraqueza e a nossa incapacidade. É reconhecer que nós, sem Deus, não somos nada. Deus, sem mim, ele é tudo e ele continua sendo Deus, e ele sempre foi e sempre será. Mas eu, sem Deus, não sou nada, sou pó. Então precisamos aprender a nos humilharmos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe, a palavra diz que os heróis da fé eles conquistaram, e só tem gente fora do quadradinho lá, né, gente? Porque para fazer coisas normais, você não precisa de Deus. Para fazer qualquer coisa, não precisa de fé. Se explicou, não precisa de fé e de Deus. Então, nos heróis da fé, nós vamos ver pessoas que fizeram coisas sobrenaturais. Mas diz que eles venceram por causa da fé, paciência e perseverança. Como é que fé? Tudo bem, fé. Agora, paciência e perseverança. Como é que eu junto esse 8 e esse 80? Mas é exatamente isso. Quando você tem fé, você vai ter que trabalhar com essa balança da paciência e da perseverança. É isso que vai dar equilíbrio à sua vida. Saber confiar, esperar, paciência e saber tomar o reino à força. É um equilíbrio. Você vai ter que aprender a fazer esse cálculo e chegar nesse meio termo com fé, paciência e perseverança. Manter essa balança equilibrada. Fazer a conta e chegar no meio termo, não ser nem 8 e nem 80. Ah, não, vou ficar aqui. Eu vou clamar e Deus vai fazer. Ou então sai fazendo sem Deus. Você vai ter que equilibrar essa conta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, ele quer nos exaltar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você? Tem faltado de comer ou de beber? Tem faltado de vestir? Ele tem aberto portas? Então, se nós podemos confiar nele, então lance toda a ansiedade. Mas a gente tende a ficar segurando e guardando. A gente diz, eu vou colocar na mão de Deus, mas a gente também não tira a mão. Eu confio em Deus, mas deixa eu colocar minha mão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é uma parte, não é uma ansiedade, é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como ele cuida de mim, eu confio nele, eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade. Versículo 8. Sede sóbrios, inteligentes, equilibrados. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Um dos versículos mais conhecidos, principalmente na área de libertação, que diz que nós estamos aqui no mundo espiritual, ao nosso redor os anjos, e ao derredor
os espíritos imundos, Satanás, como um leão buscando a quem tragar, como é que ele vai fazer para conseguir te destruir? Ansiedade, inquietude, um coração inquieto, uma alma perturbada. Essa é a estratégia para que muitos crentes virem comida de leão. A estratégia é essa. Não quer virar comida de leão? Então lance sobre o Senhor toda a ansiedade. Cada dia basta o seu mal. Todo dia vai ter problemas, todo dia vai ter boleto. Lança nas mãos dele. Eu lembro que quando era jovem, bem jovem, meu pai passou por uma fase muito difícil financeiramente e as contas eram monstruosas. E muitas vezes se arrumando para ir para a escola, começo do ensino médio, e trocando, minha mãe já acordava aflita e falava: "Ô bem, como é que a gente vai fazer hoje? Precisa pagar essa conta." Meu pai ria e falava: "Deus proverá." E ele saía do quarto rindo: "Deus proverá, não se preocupa não. Deus proverá." E ele passou 2 anos, Deus proverá. Com muita paciência e perseverança, os 2 anos passaram e ele venceu. Sede sóbrios, vigiai, guarde o vosso coração e o vosso pensamento, porque quando ele começa a ficar agitado, é uma estratégia do inimigo para te destruir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. 9, ao qual resistir firmes na fé. Como é que a gente vai vencer? Resistindo firme na fé. Não abra mão da palavra de Deus, não abra mão da promessa de Deus. Fique firme na palavra, fique firme na promessa. Andando com fé, de fé em fé, de graça em graça. Moisés caminhava como vendo o invisível. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tem muitas pessoas, para vencer e se tornar humilde, se humilhar, vencer a arrogância e a soberba. Tem pessoas que acham que só elas sofrem, só elas passam por problemas. Tem pessoas que quando eu falo assim: não é que eu estou passando por dificuldade, dá risada. Assim: você está passando por problemas? Estou sujeito às mesmas paixões, passo os mesmos problemas, os mesmos boletos que vocês pagam, eu também pago. Eliseu também tinha que pagar boleto. Eliseu tinha escola de profeta, tinha vários homens, vários alunos e discípulos que ele tinha que proteger, alimentar, em tempo de crise, de seca e perseguição. Mas as pessoas acham que só elas passam por problemas. Elas acabam se tornando ali, sabe, o lado da soberba, se fazendo vítima. Essas aflições, os profetas da antiguidade passaram, os profetas passam e nós passamos. Desde João Batista se faz violência contra o reino dos céus. Nós temos que ter essa visão de guerra. Agora abra o Salmo 146, o Salmo que é chamado de o Salmo do Pai, o Pai de Jacó. E vamos ver aqui que todos podem confiar no Senhor. Salmo 46, 1 diz: louvai ao Senhor, ou seja, regozijai-vos, alegrai-vos, louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida, cantai louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Ou seja, regozijai-vos em toda a minha vida, que a minha justiça seja notória. Deus, Ele é o justo juiz, e eu vou louvá-lo e eu vou adorá-lo. E não é um momento, é a minha vida toda. Louvai ao Senhor. A minha alma louva ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Versículo 3. Não confie em príncipes, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Ou seja, a nossa confiança não está nem em carros e cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós não confiamos em príncipes e autoridades. Nós oramos por eles, porque nós confiamos no Senhor. Então precisamos nos regozijar. Alegre-se. Louvai ao Senhor, a minha alma louva e canta, durante toda a minha vida. É um estilo de vida, não é um sentimento. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.
As pessoas que não têm salvação, não adianta confiar nelas. Elas são soberbas. Porque uma pessoa que não reconhece, não adora o Senhor, não se rende ao Senhor, é soberbo. O Senhor resiste ao soberbo. E a maioria dos cristãos querem confiar em alguém que nem salvação tem, que vai morrer, os seus pensamentos vão acabar e ele vai virar pó. Fica a dica aí, para de confiar em político. E vamos fazer a nossa obrigação. Vamos orar por todos os homens e líderes dessa nação. Porque quando ora pelos homens, a bênção e a unção cai sobre toda a casa. Ora pelas autoridades, a unção vem e cai por toda a nação. 5. Bem-aventurado, ou seja, feliz, realizado, bem-sucedido, próspero. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ou seja, eu posso fazer as minhas orações, as minhas súplicas, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu socorro, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, que vai esmagar a Satanás. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, não é qualquer Deus, é o Deus de Jacó, é o Deus dos patriarcas, por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Esperança. Esperança. Versículo 6. O que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há nele. Olha o currículo do nosso Deus. Qual é o Deus que fez isso? Qual é o Deus que é criador? Qual é o Deus que criou os céus e a terra? Que criou o universo, as estrelas, o sol, a lua? Qual foi o Deus que criou a terra e deu ordem às águas? Até aqui vocês podem vir. Qual é o currículo de outro Deus que nós podemos comparar com o nosso Deus, o Deus de Jacó? O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. 7. O que faz justiça aos oprimidos. Aqui, ó, equidade, justiça para os oprimidos, os necessitados, os perseguidos, podem confiar no Senhor. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. Ele alimenta a ave do céu. Não vos dará o pão de cada dia? Quem tem mais valor? As aves do céu, que Ele criou? Ou você, que é a imagem e semelhança de Deus? O necessitado pode confiar nele. O faminto pode confiar nele. O Senhor solta os encarcerados. Os que estão presos, cativos, podem confiar nele, porque Ele livra. 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. As pessoas que têm problemas, deficiência, falta de sabedoria, as pessoas cegas podem confiar no Senhor. Nunca vai ser um cego guiando outro cego, mas vai ser a luz do mundo nos guiando. O cego pode confiar nele. Os abatidos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que caíram, que estão no fundo do poço, podem confiar nele. Os abatidos podem confiar. O Senhor ama os justos. Os justos podem confiar no Senhor. Quantas pessoas justas confiam na sua própria justiça? E a nossa justiça não passa de um trapo imundo. E quanto mais justiça nós queremos fazer, mais imundícia a gente faz. Mais soberbo a gente fica. Mas Ele ama os justos, que sabem que Ele é o justo juiz. O justo pode confiar no Senhor, não precisa confiar na sua justiça. O 9, o Senhor guarda os estrangeiros. Quantas pessoas vêm buscar no Brasil, país abençoado por Deus, porque Deus, Ele guarda o estrangeiro. Porque o seu próprio filho unigênito foi estrangeiro no Egito. O seu povo foi estrangeiro no Egito. O seu próprio filho, quando perseguido e ameaçado de morte, foi estrangeiro no Egito. Nós estamos aqui como peregrinos estrangeiros. Você tem medo de ir para outro lugar, para outro país? Deus, Ele cuida do estrangeiro. Esses dias atrás, né, às vezes a gente fala algumas coisas que não devia falar, mas terminei a reunião e falei, Deus está colocando no meu espírito que eu devo ir ao rio. Eu sei que eu tenho que ir, porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem é o meu Deus. A Bíblia diz que quando um santo homem de Deus entra num território, aquele território muda. Lugares que eram chamados de luz, eram lugar de luz porque entrou uma pessoa que era luz e que era sal. E
Deus colocava no meu espírito: você precisa colocar os seus pés no Rio de Janeiro. Nós precisamos ter essa consciência. O Senhor nos chamou e nos enviou. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas você precisa saber para onde nós vamos. Se você para na rodoviária aqui, tem um ônibus lá, Rio de Janeiro. Você sabe que vai para onde? Rio de Janeiro. Tem um outro ônibus que está escrito: para onde Deus quiser. Em qual você entra? Você pega um avião. Avião, Europa. Avião, embarque. Seja o que Deus quiser. Pode ser que você não saiba o que você está fazendo aqui, mas Deus bem nos deu uma missão. Nós estamos aqui para fazermos discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os e ensinando-os. Se você pegou a igreja errada, desculpa, irmão. Se você estava procurando a igrejinha da ação social, a igrejinha do clube, a igrejinha do passeio, a igrejinha da fofoca, irmão, você pegou o ônibus errado. Dá sinal e desce, pega o próximo ônibus. Porque esse ônibus sabe para onde vai, esse avião sabe para onde vai. Nós somos uma igreja que temos uma missão. Nós oramos por isso, nós vivemos para isso, nós somos chamados para isso, somos enviados para isso. Dá tempo ainda de puxar a cordinha e descer para a igreja da prosperidade. Deus não está nos enganando. E não se esqueça que Ele é o Deus. Que Ele é o eu sou. Ele pega o solitário e coloca no meio de uma família. Ele pega o abatido e faz regozijar-se. Ele pega o pobre e coloca sentado com os príncipes. Mas não se esqueça da principal missão que nós temos aqui. O resto tudo é secundário. É acrescentado. É acrescentado. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão. O órfão pode confiar no Senhor. Eu ouvi um testemunho esses dias que uma menininha de 5 anos, o pai abandonou, pegou todos os móveis da casa, foi embora com outra mulher, deixou a mulher com 2 filhos. E a menininha de 5 anos, a mãe chega e falou: olha, o pai foi embora. E a partir de agora, o pai de vocês é Deus. E ela conta que com 5 anos, ela chega no quarto, e ela ora e ela fala: Deus, a partir de hoje você é o meu pai. E ela disse que ali com 5 anos teve a primeira experiência com ela, que ela sentiu um abraço tão forte, tão caloroso e tão poderoso. E ela viveu, e ela sabe, Deus é pai de órfão. O órfão pode confiar no Senhor, não precisa ter uma vida desgraçada, doente, falta de identidade. Deus é pai do órfão. O órfão pode confiar no Senhor, a viúva pode confiar no Senhor, mas transtorna o caminho dos ímpios. Agora o ímpio, irmão, não confia não, foge. Porque todos podem confiar no Senhor, mas o ímpio não. O ímpio, mais cedo ou mais tarde, Deus vai pegar ele. Até mesmo porque é o ímpio que faz da vida do estrangeiro um inferno. É o ímpio que nós confiamos que faz da nossa vida um inferno, com tantas cobranças. É o ímpio que destrói famílias. É o ímpio que não deixa o pão chegar na mesa do faminto. Então o ímpio, pode ter certeza, Deus está dizendo: eu vou cuidar de todos esses que estão sendo afligidos, mas aquele que está afligindo, eu não vou poupá-lo. Por isso que a nossa justiça, a nossa equidade, a nossa justiça tem que ser notória. Não se esqueça que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. É o primeiro princípio, fundamento do reino. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvarei ao Senhor. Ele termina, depois de louvar ao Senhor, falar: não confie no homem mau, e trazer o currículo do Senhor, o Deus Criador, o Deus Pai, que criou e formou o homem. Ele vai trazendo: esse pode confiar, esse pode confiar, esse pode confiar, todo mundo pode confiar em mim, mas o ímpio não. E termina dizendo: o Senhor, Ele é Rei dos Reis, o seu reino é eterno. E diz: vamos glorificá-lo. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Começa louvando e termina louvando ao Senhor. Mas eu quero nesse momento te convidar a ficar de pé por um instante. E você fechar os seus olhos. E comece a entregar agora. Sabe aquele filme do controle? Ele vai apertando o controle e a vida vai acelerando. Ele não vai vivendo cada fase. Ele vai acelerando a vida e ele destrói o casamento, ele destrói o relacionamento com os filhos, ele destrói o emprego, ele só vai ali pela ansiedade, pela inquietude da alma, de não entender que o presente é um presente de Deus para se viver. Cada dia tem o seu mal, mas nós vamos vencer o mal.
Ele vai clicando, ele vai passando de fase, até que ele chega no final da vida. E aí o filme termina com ele voltando. O propósito é esse hoje. Você está querendo acelerar. Mas hoje eu te convido a fechar os seus olhos e entregar tudo nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus. Nele você pode crer, nele você pode confiar. Entregue a sua vida ao passado. Tudo que aconteceu coopera. As coisas ruins juntamente com as boas cooperam para aqueles que amam e louvam o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor agora. Você ama e louva. E as coisas ruins do passado, juntamente com as boas, cooperam. Entrega o seu passado, entrega o seu presente, o seu hoje. Viva o seu presente diante do Senhor, fazendo orações, súplicas, com ações de graça. Entregue o seu presente, viva o hoje. Entregue o amanhã. Cada dia basta o seu mal. Entregue a sua vida, o seu coração, o seu pensamento. Entregue o seu casamento, entregue os seus filhos, o seu trabalho. Entregue todas as suas coisas, tudo. Coloca tudo nas mãos de Deus.